Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo, capítulo 6, Vida Espírita, no item Espíritos Errantes. As questões de hoje são 228 e 229. Se você puder compartilhar esse vídeo, ele não tem fins lucrativos, apenas mesmo para a divulgação da doutrina espírita. Vamos lá. Questão 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Paixões, aqui no sentido de aquelas sensações, o que sentimento é amor, o resto, né? Ira, raiva, sensualidade, enfim, são sensações, são paixões. Resposta. Ao perderem seu envoltório, corpo, os espíritos elevados abandonam as más paixões, guardando apenas as boas. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário, seriam da primeira ordem. Tá. As sensações que nós humanos temos, podem ser chamadas de paixões, o espírito evoluído, quando sai do corpo, não tem mais nada. Só o sentimento puro de amor. Sentimento é amor, né? Só o sentimento. E aí, nem é muito fácil da gente entender como isso acontece. A gente vai ver a questão 229 e aí a gente vai abordar um pouco mais essa situação. Por que ao abandonarem a Terra, os espíritos não deixam nela todas as suas paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes? Que é uma pergunta recorrente. Tá, o sujeito morreu. Ele não acredita no plano espiritual, mas está no plano espiritual. O corpo do sujeito morreu. Ele tinha um ódio gigantesco do fulano. Por que manter esse ódio se já descobriu as verdades da vida? Será que descobriram a verdade da vida? Esse é o ponto, vamos ver a resposta. Encontras neste mundo pessoas que são extremamente, excessivamente invejosas. Acreditas que ao deixá-lo, elas perdem esse defeito? Após a partida da Terra, sobretudo para os que tiveram paixões muito acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e os expõe a todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. Ele apenas entrevê por alguns momentos a verdade, como que para mostrar-lhe o bom caminho. A morte do corpo não santifica ninguém, porque todos os defeitos que eu tenho, sou eu espírito que tenho, não é o meu corpo que tem. O cérebro é uma máquina fantástica, extraordinária, mas é uma máquina, é um órgão. Certo? Ele processa as informações que eu, espírito, quero ter. Eu sou o espírito, eu tenho um corpo espiritual chamado perispírito, ou corpo astral, ou duplo etéreo, e tenho um corpo que é esse que vocês estão vendo. Certo? Quando o meu corpo termina a sua jornada aqui, quando acontecer do meu corpo morrer, eu continuo sendo eu. Não importa se eu estou desencarnado ou não. Então, a grande dificuldade nossa é vencer as más inclinações, porque a gente não quer vencer as más inclinações. A vaidade é um negócio gigantesco em nós que faz com que nós, por exemplo, prefiramos achar que não existe Deus do que buscar informações e descobrir que existe um ser maior do que eu. É uma vaidade tão grande o ateísmo que o ateu não assume isso, não consegue enxergar isso, não faz sentido algum isso para ele, porque a vaidade não permite. Olha que coisa interessante, é um círculo vicioso, né? Porque tem que se submeter a alguma coisa que não é da sua vontade. Isso a vaidade não permite. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, por exemplo, ou a oração dominical, a oração ensinada por Jesus, no começo já é uma agressão ao vaidoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Isso para o vaidoso é inadmissível. Como assim a vontade dele, não a minha? Mas não é um negócio raciocinado, percebe? É alguma coisa que a gente sente, que acontece naturalmente. Se acontece naturalmente, está enfiado dentro de mim. E eu preciso tirar isso aos pouquinhos. É só com autoconhecimento e esforço. Por isso que é tão difícil a gente evoluir. Porque, veja bem, a gente já aprendeu algumas questões para trás, alguns vídeos, portanto, para trás, que alguns espíritos evoluem mais rápido porque seguem a senda do bem, e outros espíritos não evoluem tão rápido porque recalcitram no mal, continuam no mal. O que é na senda do bem? Descobrir que é errado, para de fazer. Porque errar, todos nós vamos errar. Ah, errei, desculpa. Se arrepende e bola para frente, não faz mais. Isso aí é seguir a senda do bem. A senda do mal. Não evoluir rapidamente, recalcitrar no erro. Ah, mas também. Ah, não, porque. Ah, fiz, mas por quê? Sabe aquelas desculpas que a gente dá? E a gente acaba cometendo os erros outra vez. A vaidade já atrasou muito a gente quando a Imperatriz Teodora, no alto da sua vaidade, no século VI, mandou tirar dos livros sagrados tudo que fosse relativo à reencarnação, porque ela não aceitava a possibilidade de reencarnar feia, de reencarnar pobre outra vez, ela que tinha vindo do meretrício, né? E aí comprou essa mudança nos livros sagrados e a igreja à época aceitou o pagamento e retirou muitas citações sobre a reencarnação dos livros sagrados, como era entendido à época que tudo que o Papa ligasse ao céu seria ligado, tudo que ele desligasse do céu seria desligado, numa metáfora que o Cristo lançou a Pedro. Então tinha essa ideia que a igreja, mudando os livros sagrados, mudava a lei de Deus, que a lei de Deus seriam os livros sagrados. Como se pudesse, por exemplo, eu não aceito a lei de Newton, então nós vamos abolir a gravidade. Eu não quero mais que tenha gravidade. Vão apagar dos livros a gravidade. Mas as coisas vão continuar caindo para baixo. Pode excluir de todos os livros que existem sobre a gravidade. Se você pular de uma torre, você vai morrer. Porque você vai cair para baixo. E vai se espatifar lá embaixo, porque a gravidade vai te puxar. Os planetas vão continuar exercendo a gravidade um sobre o outro, estrela sobre os planetas, etc. Tudo vai continuar acontecendo da mesma forma, independente de estar escrito ou não. Mas na época acreditava-se que mudando os livros sagrados mudariam as leis de Deus e pararia de existir a reencarnação, o que atrasou muito a humanidade, porque a gente ficou vários séculos sem ter acesso a essa informação, embora trouxéssemos o plano espiritual. Mas como tem aqui na questão 229, nem todos nós, ao sair do corpo, quando o corpo físico morre, a gente vai para uma colônia e tem aberto à nossa frente todas as informações. A gente pode ficar num lugar, que ele não usa o termo aqui, mas um lugar chamado umbral, que é essa passagem logo pós-mortem, né, do corpo físico, que a gente fica ali envolto na matéria que a gente sempre criou enquanto estava encarnado e condizente com o nosso tipo de vibração. Então a gente vai ficar no umbral, nem vai perceber que está desencarnado. Segundo Emmanuel, a grande maioria, mais de 90%, Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, mais de 90% das pessoas que desencarnam não sabem nem que morreram, que o corpo físico morreu, porque não tem esse conhecimento e ficam algumas vagando para lá e para cá, outras no umbral, e o fato é que, às vezes, do próprio umbral, às vezes do terra a terra, o seu guia espiritual monta o seu planejamento encarnatório, ou dá cumprimento, caso sejam para 2, 3 vidas o planejamento encarnatório, dá cumprimento, é aprovado pelo dirigente da colônia, o sujeito é adormecido no umbral, é adormecido no terra a terra, e quando acorda já está encarnado de novo. Então ele nem viu o plano espiritual. Então não é para todo mundo. Ele nem viu o plano espiritual. Ele nem viu o período de erraticidade que ele se encontrava. Então não dá para ter deixado aqui as suas más inclinações, as suas más paixões. Como é que vai deixar um negócio que ele nem percebeu o que aconteceu? E a luta é diária. A luta é diária. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu que é errado, para de fazer.
e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, a luta diária da gente conosco mesmo. É só assim que se vence uma má paixão, que se vence uma má inclinação, que se abandona um mau sentimento, com luta diária. Ninguém vai ver, viu? Só a gente. Mas é preciso fazer isso, porque senão a felicidade vai continuar passando longe da gente, parecendo que está ao alcance das mãos, mas muito longe da gente. É isso. Bom, amanhã a gente continua com mais informações do Livro dos Espíritos, mais uma gota de Espiritismo. Sou Fábio Pereira. Um beijo para você que fica. Tchau.